As perdas nos assentamentos do MST ainda são incalculáveis, mas já se sabe que mais de 400 famílias sem terra foram afetadas pelos alagamentos. Essas pessoas perderam suas casas, ferramentas, maquinários, as vidas dos animais, além da produção de alimentos. Sobre essa situação, conversamos agora com Álvaro de la Torre, que é engenheiro agrônomo e dirigente estadual do setor de produção do MST no Rio Grande do Sul. Boa noite, Álvaro. Ele não está me escutando, eu vou fazer a primeira pergunta, a gente vê se ele vai conseguir Boa noite, ouvir. Gil. Qual é a situação dos assentados no Rio Grande do Sul? Onde que estão essas famílias que eram assentadas, Álvaro? Boa noite, Girana. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Nós temos 4 municípios aqui na Grande Porto Alegre que a gente tem assentamentos que foram afetados. É lógico que, pelo relevo, pelas condições do próprio ecossistema, os assentamentos de Eldorado do Sul e de Nova Santa Rita foram os mais afetados, mas nós tivemos aqui no estado em torno de 8 assentamentos afetados diretamente e 7 cooperativas, 7 empresas sociais geridas pelas famílias assentadas. Álvaro, a produção de arroz orgânico foi afetada? Essas áreas de produção de arroz, elas são recuperáveis? Tudo que a gente diz e está contando agora, né, pode ser desmentido na hora que as águas baixarem e a gente vê, de fato, o estrago que a enchente provocou. Mas nós temos 3.000 hectares em torno desses assentamentos, né, que eles estão em áreas que estão alagadas, né? Então, tem uma parcela desse arroz, em torno de 800, 900 hectares, que ainda não haviam sido colhidos. Então, provavelmente, esse arroz que não foi colhido, ele foi completamente perdido, porque essas áreas foram inundadas, ficaram com mais de 10 dias, né, encobertas de água. Entre muitas medidas, né, do governo Lula, uma delas foi R$1 bilhão que foi destinados aí para descontos em juros do Pronaf e do Pronamp para os agricultores e produtores rurais, né? Como que isso pode ajudar na reconstrução? São necessárias mais medidas? Os assentamentos, eles são beneficiados com recursos de crédito de custeio, que é aquele que você usa para fazer a safra, e recursos de investimentos, né, são melhorias, seja de equipamento, no sistema de irrigação, nas estufas, nas tecnologias que você usa para produzir. Então, essa medida que protela o pagamento do custeio, esse custeio não volta mais, esse custeio foi completamente perdido. Então, nós estamos defendendo que o governo federal tem que anistiar por completo todos os custeios. E os investimentos, né? Nós precisamos de 3 anos de carência e aí se define o prazo para pagar e cumprir com esses contratos que foram contraídos, né, a partir desses investimentos. Mas isso que é importante a gente ter noção. Uma coisa é o custeio. Esse custeio não volta mais. As lavouras não têm mais como se recuperar. Foram totalmente perdidas, seja nas hortas, seja nas hortaliças, seja na fruticultura, seja no gado de corte, seja no gado leiteiro, seja no arroz orgânico ou arroz convencional. E os investimentos? Os investimentos, sim, a gente está pleiteando 3 anos de carência e um prazo estendido para poder sanar com as dívidas e poder recuperar os produtivos. Eu tenho acompanhado, né, que algumas brigadas de solidariedade têm ido ao Rio Grande do Sul, os companheiros de outros assentamentos, ajudar nesse processo de reconstrução. Como que vai ser essa reconstrução? Será uma reconstrução solidária? A nossa história é uma história de solidariedade. A gente recebe solidariedade e faz solidariedade. Durante a crise pandêmica, nós abastecemos aqui na Grande Porto Alegre mais de 35 cozinhas comunitárias, assim como a gente o fez, né, no interior do estado. E agora, né, é a vez da sociedade também se somar nesse processo de solidariedade. Então, nós estamos recebendo muita solidariedade da sociedade de uma maneira geral, mas, sobretudo, nós estamos recebendo solidariedade dos assentados, que estão numa condição um pouco melhor. Então, nós estamos recebendo, a partir de amanhã, né, nós estamos recebendo brigadas de São Paulo, brigadas de Curitiba, brigadas de Santa Catarina. Nós estamos recebendo aqui no estado do Rio Grande do Sul também companheiros e companheiras de outros assentamentos
de outras regiões do estado que não foram tão afetadas, para se somar nesse processo de limpeza, de acolhimento das famílias no retorno às suas casas, para que a gente possa dar o mínimo de dignidade para essas famílias do seu retorno. Muito bom. Álvaro, muito obrigada. É na luta aí que a gente se fortalece, né? É na luta que se descobre o valor da solidariedade. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, só queria deixar uma mensagem final dizendo o seguinte: nós, durante a pandemia, nós cunhamos uma frase: quem passa fome não inventou a fome. Quem só Vou te pedir para repetir. As aldeias indígenas não podem sofrer as consequências dessa crise climática que não foi produzida por nós. Obrigado. Álvaro, só repete aqui para a gente a frase de uma forma um pouco mais lenta para ser compreensível. Deu uma cortadinha? Tá bem. Nós temos uma expressão que passa fome não inventou a fome. E nós estamos ampliando, dizendo o seguinte, que quem sofre das crises ambientais... A gente sabe, né, que por conta das enchentes, a internet lá no sul tá difícil, né? Mas o que ele falou foi quem passa fome não inventou a fome. Então, mais uma vez, toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul.